Você, profissional, quer ter um resultado de morena iluminada como esse? Então clica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Ok, então no cabelo da Luísa, antes de iniciar esse processo de mechas que nós vamos fazer hoje, é muito importante a gente cuidar do diagnóstico. No caso da Luísa, ela tem uma parte natural bem grande, uma cor natural, altura de 4, e ela tem um pouco de mechas aqui nas pontas, uma altura de 6. Hoje a gente quer fazer um trabalho de iluminado um pouco mais iluminado, então aqui hoje a gente vai querer alcançar aí um fundo de clareamento entre o 7 e o 8, entre um laranja e um laranja mais amarelado, para a gente garantir uma iluminação um pouco maior do que essa antiga que ela já tinha. Então muito importante a gente descobrir a cor natural, que é o 4, e a altura de tom, no caso, que é o 6, para saber aí, dependendo da cor que ela escolher, qual o nosso objetivo no fundo de clareamento, que seria entre 7 e 8. Bom, já fiz aqui o início com as divisões do cabelo dela, a gente sempre trabalha em seções para facilitar o trabalho. Então assim, uma mais simples aqui no alto, que depois a gente divide em outras 2 seções para trabalhar o contorno e a parte de trás, as laterais, e aqui a parte de trás. Nós temos a separação da nuca, onde eu vou trabalhar com mechas todas em chevron, na horizontal, para que eu tenha uma mecha um pouco mais iluminada, um pouco mais pesada, que no final das contas não fica pesada, porque ele vai estar por dentro do cabelo. Bom, para começar então, a gente dividiu essa cabeça em algumas seções, o top aqui, as laterais, e na parte de trás eu dividi aqui em 2 camadas, tá? Essa da nuca que eu já deixei separada, a gente vai trabalhar 2 mechas nela, sempre fazendo esse movimento de chevron, que é o zigue-zague, porque nele a gente já tem assim, diagonais, ou seja, temos leveza no movimento de cor ao final. Então aqui eu vou trabalhar 2 mechas em horizontal, todas tiradas assim, em chevron, para que eu tenha aí uma definição maior de mechas na nuca. E aqui em cima depois eu vou falando, mas a gente vai fazer de uma forma mais espaçada, para a gente ter pontos de luz nos melhores pontos da cabeça, não para a gente se matar de colocar um montão de mechas e no final ser uma coisa só, mas sim colocar essas mechas em pontos estratégicos. Vamos começar. Eu separei aqui a parte dessa nuca baixa, que seria da orelha para baixo, mas eu vou fazer uma outra seção dentro dela para não ficar muito largo. Então eu vou separar aqui, ó, e vou começar com uma seção menor aqui na nuca. Separei essa mecha, vou começar a fazer o meu movimento de eriçado. Para quem não sabe, os níveis de eriçado, quando a gente quer muita luz no cabelo, a gente vai eriçar no máximo 20, 25%, que seria esta altura aqui do cabelo, ok? Menos da metade. Se eu quero aquele iluminado mais de comprimento e pontas, então eu vou fazer esse eriçado 50% do cabelo, da metade para cima. E se eu quiser aquele efeito bem praiano, bem californiano, então eu vou eriçar aí uns 75%, pegando da última parte aqui do cabelo até em cima. Nesse caso, nessas mechas que eu vou fazer de contorno, tanto nuca como aqui a parte da frente, eu vou eriçar mais ou menos uns 25%, porque eu quero que se veja essa luminosidade do cabelo desde cima até embaixo. Porém, aqui no alto a gente já vai trabalhar com um eriçado um pouquinho maior, para que a gente tenha mais naturalidade, mais contraste de raiz, tá? Então aqui, ó, já preparei meu pó descolorante, tá? Tô usando o pó descolorante Italian Color, que tem uma tecnologia que eu acho maravilhosa. A gente encontra ela desde a coloração até o pó, que é esse ativo do Densfor, que é para aumentar a força, a densidade do cabelo. Você já imaginou no seu cabelo tanto uma coloração como um pó descolorante que vai agir devolvendo força e resistência, porque ele tem flavonoides, ele tem vitamina E, ele tem todos esses agentes que são antioxidantes, então vão trabalhar desde o fortalecimento do folículo piloso até a estrutura do fio de cabelo. Legal, né? Então vamos começar. Aqui, como eu tenho uma parte mais larga, eu vou dividir em 2 para eu fazer esse eriçado. Toda vez que a gente trabalha com essas mechas em zigue-zague, eu vou dividir aqui, ó, para eu trabalhar as pontinhas dos triângulos que ficam. Ok? Aí ele já fica
com alguns intervalos aqui no meio, ó. Eu tô com as pontinhas do zigue-zague para eu trabalhar aqui. Então é essa parte que eu vou fazer um desfiado. Então aqui, ó, mais ou menos 20, 25%. Ah, vou usar uma ferramenta bem legal, o Hairspray da Trivit, que a gente usa para fazer penteados, para estilizar um cabelo. Ele também vai me ajudar muito, já é uma dica especial, eu aplico ele aqui, ó, um pouquinho só, na parte da raiz, que é a parte que a gente quer manter esse eriçado firme, aqui, olha só. Ele estava já querendo se soltar um pouquinho, eu apliquei um pouco do Hairspray, ele já parou. E a dúvida é, e na hora de desembaraçar esse cabelo, vai dar certo? Vai sim, porque só vai estar ali naquela raiz. Outra dúvida, vai influenciar no pó descolorante, na ação dele? Não vai, porque aonde eu apliquei é só essa parte da raiz, que é a parte que a gente vai manter como contraste natural. Então não vai atrapalhar no desembaraço, não vai atrapalhar no desenvolvimento do produto, ok? Então aí podemos começar a aplicação. Vou utilizar aqui. Então agora a gente vai começar aqui a fazer a aplicação. Eu tô usando aqui o oxidante de 20 volumes, tá? Porque eu tô fazendo aqui a parte da nuca. Eu geralmente dou essa dica, começar fazendo esse controle do oxidante. O que seria esse controle? Começar nas primeiras partes utilizando um 20 volumes, porque aí você tem tempo, ele vai agir com tranquilidade, ele não vai ser aquela ação tão rápida, porém ele tem uma ação efetiva e bem controlada. Então, eu tenho a chance de fazer toda essa cabeça aqui, né? Eu vou fazer metade dela com 20 volumes e a última metade eu posso fazer com 30 volumes também, tá? Então a gente consegue ter aí esse controle do oxidante, né? Porque daqui da nuca até a parte de cima eu vou demorar um pouquinho para chegar lá. Então eu vou com o oxidante que me dá essa possibilidade de fazer esse trabalho mais tranquilo e a hora que eu já estiver aqui, né, num processo mais avançado da parte da frente, aí eu posso fazer com 30 volumes que ele vai praticamente clarear tudo no mesmo tempo. Então essa é uma dica bem bacana. Vou fazer agora a parte da próxima mecha. Aqui sim, eu já tenho uma parte mais larguinha, então eu vou fazer em 2 sessões, tá? Vou separar aqui de novo, igual a outra, que a gente separa aqui, ó, o zigue-zague, ele já é como se fosse uma mecha costurada, ó. Você já vê o vãozinho aqui. Quando a gente pega aqui a mecha dividida em zigue-zague, em chevron, como a gente chama, ele já dá esse movimento aqui, ó, de ter essa seção dividida como se fosse uma costura um pouco mais larga. Com isso tem uma mecha com mais profundidade, com mais definição e ainda assim sem ter uma marcação. Ó, novamente aqui esse cabelo não desfia fácil, então vou usar outra vez o Hairspray da Trivit, uma pequena quantidade na parte da raiz e ele vai me facilitar muito a sustentação aqui desse eriçado. Olha só como ele para certinho aqui, tá? Fiz isso, vou fazer a aplicação outra vez. Eu posso ou não aplicar um pouquinho do pó descolorante aqui no papel, eu acho que me ajuda. Assim eu tenho certeza de que a parte de baixo do cabelo também recebeu o produto. E depois eu venho fazendo o restante da aplicação. Um detalhe legal da aplicação é que quando a gente está fazendo esse depósito maior aqui no comprimento e pontas, eu posso trabalhar com o pincel deitado, mas conforme eu vou me aproximando ali do meu eriçado, da parte da raiz, eu começo a vir com o pincel na vertical, porque assim já me ajuda no meu esfumado, tá? Porque não é porque hoje em dia existem as técnicas de esfumar a raiz e tudo mais, que fica super bonito, que na técnica de mechas mesmo, no próprio desfiado, a gente já não tenha que deixar ele ali bem bonito. Por quê? Porque o efeito de esfumado,
ele é um efeito para fazer uma transição bonita da cor e não um efeito para você de repente corrigir uma barra que ficou ali, tá? Então essa é uma dica bem legal também aí, já fazer esse desfiado bem feitinho, bem legal, para você não ter que fazer depois um blackout aí, que seria diferente do esfumado, que já seria uma coloração mesmo para cobrir uma possível mancha ou uma possível marca que ficou ali mais evidente. Aqui, pessoal, eu estou trabalhando com essa textura que está bem cremosa. É uma medida de 1/3, ou seja, aqui a gente tem 20 gramas de pó descolorante para 60 gramas de oxidante, tá? Eu gosto bastante dessa medida porque ela fica assim bem cremosa, bem fluida, bem fácil de aplicar. E muito fácil para aplicar num cabelo assim, para fazer até uma descoloração global. Aí eu já usaria tipo 1/4, né? 4 vezes a quantidade de oxidante para o pó descolorante. Já se eu for fazer uma mechinha daquelas bem coladinhas na raiz, aí eu uso a proporção de 1/2, porque eu tenho uma consistência um pouquinho mais firme e eu tenho certeza que daí o papel não vai escorregar e fazer uma mancha no cabelo. Agora eu dividi a parte de cima em 2 partes, porque é uma parte mais larga, então eu vou trabalhar um lado e depois outro lado. Nessas seções aqui agora, eu vou trabalhar não em horizontal, porque eu não quero mais aquela mecha tão definida, eu quero uma mecha com movimento bem mais suave, então eu vou fazer o mesmo movimento de zigue-zague, só que eu vou trabalhar em diagonais, tá? Então eu vou fazer uma diagonal para cá, outra para cá, fazendo esse encontro que no final vai formar como se fosse um Vzinho, tá? Então eu vou começar aqui. Faço a divisão também em zigue-zague, porém agora eu já começo a deixar a posição dela mais na diagonal, conforme a gente falou. Só aplicar a minha primeira mecha aqui agora de cima. E a gente vai fazer um trabalho que a gente quer bastante contraste. Então não será um trabalho de muitas mechas, ok? Aqui mesmo vai dar como que umas 2 ou 3 no máximo de cada lado, para a gente ter toda essa suavidade e bastante contraste. Porque se a minha cliente vem até mim pedindo uma morena iluminada, eu não posso iluminar tudo, senão de morena não vai ter mais nada, né? Então a gente tem que manter o contraste. E uma das coisas mais interessantes que tem de fazer um trabalho de mechas, de diferenciar o trabalho de um especialista em mechas e alguém que ainda não é especialista, é que justamente a gente põe as mechas nos pontos estratégicos para fazer a iluminação que se quer de verdade. Porque uma morena iluminada, toda iluminada, onde não sobra nada de contraste mais escuro, aí ela já deixou de ser a morena iluminada, ela só é iluminada, ela vai chamar qualquer outro nome de mechas, menos morena iluminada. Ó, então agora, nessa parte, a gente já começou a deixar em diagonais. Estou fazendo primeiro um lado, depois o outro. Ao final, vai estar formando esse aspecto de um V e depois a gente fecha a parte de cima, para não ficar sem mecha, com outra, porém na horizontal, assim como a gente fez na nuca. Ó, aqui a gente já tá finalizando, ó, foram 2 mechas na nuca, 2 aqui, formando esse V. Aqui eu já vou tirar, como a gente tem uma parte muito pequena, eu vou fazer o meu zigue-zague aqui agora, para fechar essa parte. E depois a gente vai partir para as laterais. Aplico novamente o spray. Vou eriçar. Vou eriçar um pouquinho mais essa última para a gente ter uma profundidade maior nessas mechas de cima. A gente vê que esse montinho de cabelo aqui, ele tá um pouquinho maior do que o de baixo. Essa é a intenção. Que ele seja menor nos contornos e por dentro e maior na parte de cima para dar uma profundidade, uma naturalidade bem bonita.
Espalho muito bem, tanto na posição vertical como na posição horizontal, para que a gente não precise ficar fazendo repasses, a gente aplica muito bem, espalha na vertical, depois na horizontal, e vou fechar aqui o meu papel e finalizei a minha parte de trás. Essa parte aqui vai ficar como uma sombra que vem em cima e na verdade a gente vai fazer um encontro aqui, né, com essa, vai unir e vai ter uma sombra entre a mecha de trás e a próxima da frente. Agora a gente vai começar a fazer a parte da frente, do contorno aqui do rosto. Então eu também quero de cada lado uma mechinha bem aqui no contorno, bem definidinha e um pouco mais próxima da raiz, para ela se sentir bem iluminada quando trouxer esse cabelo para frente, quando fizer um rabo e prender e quando ele estiver solto, tiver a naturalidade desses cabelos aqui do alto, que vão ter um contraste maior. Então vou separar aqui também fazendo o movimento do zigue-zague. Ele sempre vai me ajudar, porque essas pontinhas que ficam, por mais que eu faça um movimento de um zigue-zague pequeno, igual eu tô fazendo aqui agora, vira um pouquinho, olha só, é um movimento pequenininho, mas quando essa parte dessa ponta de cima, que vai ficar escura, encontra com a parte de baixo, que vai ficar clara, ele já dá um esfumado bem bonito, bem natural. Aplico também o spray e vou fazer um eriçado um pouco mais curtinho, ó. Aqui só o tanto de cabelo pequeno que ela tem, ó, esses cabelinhos novos, os baby hair, eles já vão me ajudar a fazer esse desenho desse contorno da maneira que eu quero. Se eu quiser, uma dica para quem trabalha sem auxiliar também, né, que tem muita gente que tem um ajudante para segurar o pente, além da dica do hairspray para segurar aqui esse eriçado, muitas vezes, quando o cabelo é rebelde mesmo, aquele pesado, aquele que faz progressiva e que daí ele não quer eriçar por nada, eu pego uma prisilinha, ó, e prendo meu pente aqui do lado, ele tá aqui super firme e eu posso fazer a minha aplicação bem tranquila, que não vai desfazer esse desfiado que eu quero. Vou aplicar, vou deixar sempre paralelo ao rosto da cliente, faço a minha aplicação, sempre aqui a parte de cima com o pincel mais na vertical. E trago para as pontas. Sempre a parte das pontas a gente, em alguns casos, deixa mais carregada de produto. Principalmente quando a gente vai fazer um trabalho para esfumar depois. Porque daí o esfumado, geralmente às vezes a parte que você deixa menos produto acaba ficando com aquele fundo um pouco mais escurinho, às vezes um pouco mais quente. Mas quando eu vou fazer o trabalho de esfumado, ele neutraliza na hora do esfumado, então é bem legal. Já se eu não for esfumar, eu aplico uma quantidade generosa em toda a parte que eu tô clareando aqui, só para ele ter a transição de cor com a parte que tá eriçada. Vou fazer a segunda divisão aqui, também com esse zigue-zague menor, que a gente carinhosamente chama esse desenho aqui de chevron, tá? Vou separar, agora eu não vou pegar tudo, vou fazer a mecha mais próxima da raiz, mas vou ter uma sombra aqui também. E aí, novamente, a dica, para aqueles cabelos mais rebeldes, mais difíceis de parar um desfiado, eu vou usar o meu hairspray e ainda posso contar com a ajuda da minha presilha para segurar o pente. Ó. Eu encosto o pente aqui na cabeça da cliente, venho com uma presilhinha e coloco ela aqui, ó. A mecha fica super bem fixada aqui, ó. Ó, posso dar até uma puxadinha que ela não vai se soltar. Por quê? Porque eu usei o spray ali e ainda segurei aqui um pouquinho mais com essa presilha. Então, nesse cabelo aqui, nem precisaria, mas naqueles cabelos super lisos, né, com bastante progressiva, que ele já não tem mais tanto esse movimento, você faz ele para cima, ele quer voltar, fica fantástico. Aqui, eu vou tirar mais uma única mecha nessa lateral. Por quê? Porque eu preciso do contraste em volta dessa mecha. Agora, se ela tivesse uma cabeça com mais quantidade de cabelo, poderiam ser 2 mechas. Aí a gente vai adaptando de acordo com o cabelo da cliente que você tem. Também tiro em diagonal. Essa mesma diagonal que vocês viram atrás, com esse movimento aí para formar um V, eu tô seguindo essa mesma direção. Vou separar aqui as pontinhas dos triângulos que se formam.
aplicar o meu spray. E agora eu vou desfiar um pouco mais. Por quê? Porque as duas primeiras mechas do contorno eu fiz mais próxima para dar aquela iluminada mais desde a raiz. E agora eu quero já afastar um pouquinho. Então eu vou desfiar aqui mais ou menos uns 50%. Eu boto meu pente aqui mais embaixo, porque assim eu trago mais cabelo para cima. Aplico com esse movimento ascendente, sempre facilitando o meu trabalho de esfumado depois. Em alguns casos, a gente nem esfuma o cabelo. Quando ele tá com aquela perfeição, né? Tem aquele cabelo que a gente sabe que ajuda no desfiado e tem outros que não. Então, ele vai obrigatoriamente ter que fazer aí um esfumado para fazer uma transição bem bonita. Outros cabelos já super favorecem, então a gente consegue até usar só o esfumado natural aqui desse movimento de eriçado que a gente fez. Aqui estamos começando a parte de cima e eu vou fazer esse mesmo movimento de diagonais. Então eu começo para cá, depois eu venho para cá, mas agora eu não vou formar um V, eu vou fazer meio que transpassado até a gente chegar aqui só na última parte da franja que a gente vai fazer diferente. Então agora em vez de ser o Vzinho como atrás, vai ser assim, assim e assim, transpassado. E aí a gente cria um movimento bem bonito, bem natural. E essa parte também a gente vai desfiar mais, porque eu quero muito contraste, muita naturalidade. Então eu vou fazer um desfiado um pouco maior, ó. Tá vendo que tá descendo bastante cabelo? Quando todo esse cabelo aqui encontrar com o cabelo que a gente vai colorir aqui embaixo, aí vai dar um efeito super natural. Vamos aplicar o pó. E terminei este. Agora eu vou fazer o outro aqui já encontrando, sempre com o mesmo movimento de zigue-zague. Gente, esse movimento a gente adora trabalhar com ele porque ele dá muita naturalidade. Se você nunca usou um movimento como esse para criar sua mecha, usa. Se você tem um cabelo cacheado como o meu, ou mais cacheado ainda, um nível 3, um nível 4, você fazendo esse trabalho com o zigue-zague fica fantástico. Porque você tem essa profundidade de já tirar uma mecha como se fosse costurada e mais grossa, e como você está desfiando, você não vai marcar a raiz, que é muito comum acontecer em cabelos cacheados, porém vai ter a definição no comprimento e pontas. Porque quando você faz uma mecha direto na raiz de um cabelo cacheado e uma mecha mais fina, o que acontece? Ela dá aquela marcação aqui na raiz, nos primeiros anelados do cabelo, e ela se perde dentro do comprimento e pontas. E usando essa técnica aqui, ó, vamos ver de novo por que isso não acontece. Eu vou fazer o meu zigue-zague, que pode ser mais pronunciado ou menos, ó. A gente tira a ponta desses triângulos que ficam. Então, automaticamente, ó, eu tenho mecha, ó, dá até pra ver aqui, ó, o movimentinho dela, ó, a separação, ó, como se fossem mechas mais grossas, costuradas. Só que ela não vai ficar marcada porque tem esse movimento, né, das pontas, que vai dar esse movimento de triângulo, é como se ela estivesse em diagonal mesmo aqui. E aí, associada com este desfiado, que a gente vai fazer agora mais profundo aqui, ó, para ele ficar com bastante naturalidade, impossível você marcar. Lembrando que aqui eu quero muita naturalidade, então eu tô desfiando um pouco mais. Agora, se a sua cliente, principalmente do cabelo cacheado, quer uma mecha um pouco mais perto da raiz, aí você vai eriçar uns 20% no máximo, que já tá bom. Ele vai ficar com metade desse eriçado aqui, o suficiente para não marcar a raiz e para aportar bastante luz aí durante o comprimento e pontas. Bom, já fiz a primeira, agora eu vou vir com a minha segunda, ó, o mesmo movimento. Aliás, antes deixa eu mostrar aqui, que eu gostei de mostrar, ó. Aqui dá pra ver certinho que ele fica esse transpassado que eu falei, ó. E não formando o V certinho, eu teria que virar esse aqui para formar o V. Então aqui a gente tem essa diagonal que tá mais para cá e essa que está mais para cá, ó. Elas formam esse encontro aqui. E da mesma forma eu vou dar sequência aqui agora. Eu vou vir desse lado fazer aqui e depois vai se encontrar aqui desse outro lado da mesma maneira. Com cuidado, eu posso até já deixar aqui, ó, a minha parte da franja separada para eu poder desenhar ela do jeito que eu quiser.
colocar uma presilha aqui, ó, só para eu não pegar este cabelo. E vou fazer aqui normalmente. Tirei, tenho aqui o meu zigue-zague. Tenho o meu contraste e aqui a parte que eu vou desfiar. Ó, como ela tem, quando a cliente tem cabelos menorzinhos, os baby hair, ele facilita bastante, ó, esse eriçado. A parte de trás não tinha tanto não, mas como sempre, né, as nossas clientes na parte do contorno tem. E uma dica interessante aqui também, né, já que a gente falou desses cabelinhos menores, é a gente evitar colocar eles, né, na descoloração, porque como já são cabelos pequenos no contorno do rosto, muitas vezes esse cabelo pequeno e claro, ele vai se destacar e vai parecer que a gente quebrou o cabelo da cliente no processo, quando na verdade não tem nada a ver, são os cabelos novos dela que estão crescendo e que aí, né, ficou com esse aspecto. Então, para isso, a gente deixa ele guardadinho aqui, deixa ele misturado no meio desse esfumado, ele vai dar um movimento bonito pro cabelo, não vai parecer que tá faltando mechas, então vai ficar super bacana. Agora eu tô pegando aqui, ó, a última parte, da mesma forma que a parte de trás era o Vzinho, eu terminei com uma, aqui era esse entrepassado e eu vou terminar com uma aqui na horizontal também, que é essa daqui, deixa eu ver se tá bem certinho aqui, acho que pode ficar um pouquinho mais. Se você precisar costurar para ficar assim mais certinho também, você pode. Aí a gente termina essa e vai fazer a parte do contorno. Aqui, aqui. Vou aplicar o meu pó. Agora aqui a gente vai fazer a parte desse contorno, né, que é esse topete da franja aqui, que é uma parte bem importante. Eu poderia só pegar ela retinha aqui, mas aí eu não ia acompanhar, ó, esse movimento que forma esse biquinho aqui na frente, ó, o dela não é muito acentuado, mas tem. Quando é assim, a gente vai pegar uma de cada lado, eu vou fazer aquele zigue-zague bem pequenininho, um chevronzinho, como a gente chama, né? Ó, aqui ela tem bastante cabelo pequeno, então esse cabelo vai subir todo. Vou usar um pouquinho de spray. E eu vou fazer um desfiado um pouco mais curtinho, para ficar mais próximo da raiz. Mas vejam que, ó, todo esse cabelo novo saiu fora. Como aqui é uma parte mais delicada, na curvinha da cabeça, eu vou usar minha presilhinha de novo para ajudar ela a ficar mais firme. Aí a gente vai aplicar uma de cada lado, igualzinha. Vejam que onde ele é mais clarinho já, ó, não tem necessidade de ficar colocando uma quantidade muito grande do pó descolorante. Isso é técnica de aplicação, tá? Porque às vezes você fala, nossa, eu fiz tudo certo, mas ainda deu alguma coisa errada. Às vezes um detalhezinho na sua técnica de aplicação, como quantidade de produto, onde você deposita mais ou menos, tudo isso pode dar diferença. Bom, feito esse ladinho aqui, vou dobrar um pouquinho. Vou fazer igual nessa outra parte, pode virar um pouquinho para mim. Reparem que ele vem desde mais atrás um pouquinho, ó, assim não tem como falar que essa parte de franja ficou sem iluminação. Deixo de lado, igual ao outro. Vou fazer o meu eriçado um pouco menor, mas vejam que ó, automaticamente esses cabelos pequenos, eles caem todo aqui também, vão ficar para fora. Eu vou deixar o meu pente aqui, ó, que como que tá na curvinha da cabeça e bem aqui no rosto, eu quero garantir que eu não vou deixar esse cabelo com nenhuma marca. Lembrando sempre, essa dica é maravilhosa para você que trabalha sozinho, que não tá com auxiliar e quer ter certeza que você vai fazer aí um bom eriçado. Então, fica aí a dica, não fique sem o hairspray da Trivit e tenha sempre uma dessas presilhinhas estilo pinça
para te ajudar. Agora, terminando de fazer essas duas primeiras, a gente vai fazer mais uma da mesma forma. O que é legal? Quando a cliente tem muito cabelo aqui nessa região, você pode fazer, para formar uma mecha só bem definida aqui, 2 ou 3 mechas. No caso dela, a gente vai fazer 2, que já é o suficiente, ela não tem muito cabelo, tá? Então, vamos pegar mais uma aqui com esse mesmo movimento, zigue-zague ou chevron. Sempre que você ouvir algum educador, alguém falando chevron, é o zigue-zague, gente. Não tem erro, não tem dificuldade, não é nenhuma técnica assim que você nunca ouviu falar, muito pelo contrário. É uma coisa muito fácil para a gente usar. Continuo aqui com a segunda mecha. Outra vez eu pego a ajuda aqui da minha pincinha. Vou colocar no papel. E a gente vai ter terminado essa mecha. Vamos contar aqui quantos papéis foram para vocês verem que é super rápido, ver o efeito final, ver que não precisa ficar lá 1000 horas colocando papel para que a gente tenha algum efeito bonito, tá? Então, a técnica certa, ela vai te aliviar aí de muito trabalho. É você ter mais tempo. E tempo é dinheiro, né, minha gente? Então, queremos ter dinheiro, queremos ganhar bastante e com técnicas boas que façam a gente fazer isso mais rápido, porém com muita entrega, entregando exatamente aquilo que a cliente quer. Essa parte aqui, ó, é a parte que vai ficar entre essa iluminação da frente e essa de trás. Então, ó, vamos contar os papéis? Aqui a gente tem 2, 4, que são a iluminação frontal aqui da frente. Do ladinho a gente tem 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, essa cabeça toda aqui, esse desenho de mechas com 23 papéis. E lembrando que com esse mesmo desenho que a gente fez aqui, a gente pode fazer uma morena iluminada, que é o caso de hoje, ou eu posso fazer um loiro, eu posso fazer um cobre, ou eu posso fazer até um pink, um visual colorido, brincando com esse efeito de mechas. Então, esse desenho de mechas hoje é para morena iluminada, mas amanhã aí no seu salão pode ser para fazer um loiro ou qualquer cor diferente que a sua criatividade mandar. Agora a gente vai fazer o enxágue das mechas, que elas já estão no fundo que a gente queria para fazer a nossa morena iluminada. Passou desse fundo de clareamento aqui, ó, que é um laranja amarelado, aí já vai ser loiro. Então a gente está no limite, vamos enxaguar e em seguida a gente vai começar a fazer um tratamento que é o tratamento acidificante da linha Italian Color. Agora a gente vai enxaguar aqui o tonalizante que a gente aplicou. Fizemos uma misturinha do 875, 2 partes dele para uma parte do 7.4, que é para dar aí esse ar mais quente no cabelo dela, que é a cara das morenas iluminadas e tá dentro da coleção desse ano também. Então daqui a pouquinho a gente vai ver esse resultado. Agora, para finalizar, a gente vai fazer a lavagem com o shampoo acidificante da linha Italian Color, que é o ideal para finalizar qualquer processo de coloração. Aplicando o shampoo acidificante, perfeito para você finalizar a sua coloração. E depois temos também a linha Home Care da linha Italian Color para todos os cabelos coloridos que você pode vender para sua cliente seguir com esse tratamento de manutenção da cor na casa dela.
Agora a gente vai fazer a aplicação do condicionador acidificante. Ele é perfeito, uma vez mais, para finalizar o processo de cor, porque ele tem um pH mais ácido. Então ele vai ajudar a fixar melhor todos os pigmentos dentro do fio de cabelo. Então aqui, olha só o resultado das mechas. Com apenas 23 papéis, a gente conseguiu fazer esse cabelo super iluminado da nossa modelo. Vamos virar ela de frente outra vez. Olha só que linda, que ela tem aquela marcação aqui, porém bem suave, bem elegante. Maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa cor, porque eu amei essa misturinha, o 875 com o 7.4. Duas partes de 875 para uma parte do 74, só para ele esquentar um pouquinho essa cor. O fundo de clareamento, como a gente falou, ele foi um 8, então ele estava ideal para utilizar esse tipo de coloração, essa altura de tom de coloração. E o resultado é esse daqui, ó, esse cabelo maravilhoso que vocês estão vendo, super saudável, super bonito e elegante, super prático e rápido de fazer.